Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 478 do projeto Bíblia para Iniciantes. Vamos entrar aqui no capítulo 4 de João, essa história maravilhosa de Jesus e a mulher samaritana. Muito aprendizado, uma história grande de 30 versículos e vamos dividir em duas partes. Hoje eu vou até o versículo 15 e amanhã do 16 ao 30. Amém? Vamos começar? Bom, diz assim, versículo 1. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Bom, então os fariseus estavam aí preocupados, né, com o crescimento do ministério de Jesus, que estava crescendo muito, mais do que o próprio ministério de João Batista. Né? Então eles estavam preocupados. E quando Jesus ficou sabendo disso, dessa preocupação deles, Jesus saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho ele tinha de passar pela região da Samaria, que ficava no meio, né? Sendo que a rota que os judeus faziam para sair da Galiléia para a Judéia ou vice-versa, eles davam a volta pela Samaria porque eles não passavam por aquela região, porque eles não tinham um relacionamento bom com os samaritanos, eles eram, na verdade, inimigos. Tá? Então, mas ele não, Jesus fez questão de passar pela Samaria. Ele chegou a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Essa história você pode checar e conferir aqui em Gênesis 33, capítulo 33, ou também em Juízes, capítulo 24. Tá? Bom, ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Vamos parar aqui e entender, olha só. Era meio-dia. Meio-dia. Jesus estava cansado da viagem. E, pelo jeito, ele estava sozinho, ele foi na frente, né? E ele sentou perto de um poço. Ele estava cansado e, com certeza, com sede também. É interessante a gente perceber que na época de Jesus, nessa época aqui, a dificuldade dos cristãos, a dificuldade dos discípulos, né, os seguidores de Jesus naquela época, era entender que ele era Deus também, Filho de Deus e Deus, né, parte da Trindade. Para nós, a dificuldade é diferente. Para nós que já sabemos que ele ressuscitou, sabemos do poder que ele tem, dos milagres que ele fez, tudo isso a gente pode ler hoje, né? E ver que tudo realmente é comprovado e é verdade. Então, para nós, é muito mais desafiador entender que Jesus era homem, né? Era homem mesmo, como eu e como você, né? Homem no sentido de ser humano. Então, eu quero pegar aqui essa parte, ele estava cansado e sentiu sede. Então, ele era homem, ele sentia cansaço, ele sentia sede, ele chorou. Tem uma passagem que fala que Jesus chorou, Jesus teve muita dor, né? Fala lá no jardim do Getsêmani que ele até suou sangue. Então, ele tem a natureza, né? Várias vezes a gente vê que ele dormiu. Então, às vezes a gente acha, não, Jesus era tão poderoso que ele não se cansava, ele era Deus. Como Deus vai se cansar? Mas ele veio como homem e nasceu de um ventre materno. Ele nasceu de um ventre materno. Jesus tem umbigo. Adão e Eva não tiveram umbigo, mas Jesus sim, ele veio de um ventre materno, ele veio de Maria, né? De forma milagrosa, através do Espírito Santo, sim, mas ele veio, né, através de um ventre de uma mulher. Então essa é a natureza de Jesus, tá? Um ser humano, um homem que também é Deus, né? E isso fala muito do amor de Deus, né, para conosco, né? Como que Deus se faz carne, né?
um dos primeiros versículos aqui do livro de João é isso. E o Verbo se fez carne, a palavra, Jesus se fez carne e habitou entre nós. Então isso é maravilhoso. Ele é muito amor, né? Ele amou tanto que ele veio. Ele veio para nos tocar, ele veio para nos curar, ele veio para olhar para nós, ele veio para mostrar para nós o que é realmente amar. E ele vai mostrar aqui com esse diálogo aqui, com esse relacionamento com essa mulher samaritana. Tá? Então, ok, versículo 6, fechamos aqui, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Versículo 7, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse, por favor, me dê um pouco de água. Olha só, uma mulher samaritana veio tirar água ao meio-dia. A gente sabe que, pela história, né, pelos relatos, as mulheres, naquela época, elas iam realmente buscar água nos poços, mas não ao meio-dia. Elas buscavam ou no começo da manhã ou no final da tarde, onde era mais fresco. Essa mulher foi ao meio-dia, provavelmente pela má reputação que ela tinha. Até Jesus fala sobre isso mais à frente, a gente vai chegar lá. Então, além dela ser uma mulher, né, eu acabei de ouvir uma explicação aqui que se um rabi, né, um mestre, quisesse perder a sua reputação, era só ele ser pego conversando no meio do dia com uma mulher. Olha só, conversar, um rabi conversar sozinho com uma mulher era sinal de perder a reputação. Mas Jesus estava conversando com ela, uma mulher samaritana, né? Os judeus não falavam, não se referiam aos samaritanos, né? Tem a parábola do bom samaritano, né? Onde o próprio foi só o samaritano mesmo que foi lá e cumpriu, né, o mandamento de Jesus, que é amar o seu próximo. Então ele usa o samaritano aqui, né, na parábola, e usa aqui a samaritana para demonstrar também o amor que ele tem por todos. Jesus não faz acepção de pessoas, ele não escolhe, esse daqui eu vou amar por causa disso, esse daqui eu não vou amar, não. Era uma mulher, era uma samaritana e era uma mulher de má reputação. E ele estava ali, conversando com ela. Amém? Vamos aprender com isso. E ele pediu para ela, num sinal de humildade, ele pediu, me dê um pouco de água. Se colocou ali, meio que por baixo dela, né? E ela poderia fazer um favor para ele. Quando, na verdade, no final da história, isso se reverteu, né? Mas vamos entender aqui o que aconteceu. Versículo 8. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. Por isso que ele estava ali sozinho. A mulher respondeu, o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos, como eu já expliquei aqui. Então ela não estava entendendo, como assim, você sendo judeu e sendo homem, eu samaritana, mulher, como assim você está me pedindo água? Né? Tem alguma coisa errada aqui. Então Jesus disse, se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Uau! Aí ela já estava meio confusa e agora ela ficou mais confusa ainda, né? Ela respondeu, o Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida que você está falando? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam a água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Ela não tinha noção de com quem ela estava falando, né? Muito mais importante do que Jacó. Então Jesus lhe disse, quem beber desta água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der
se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Uau! Aí a mulher falou, a mulher não estava entendendo o que estava acontecendo, mas estava tão profunda a conversa que ela achou que fosse algo natural. Por favor, então a mulher pediu, por favor, me dê dessa água. Né? Vendo com que autoridade que Jesus falava, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água, porque imagina, né? Ela ter que ir todo dia, meio-dia, buscar água, parece que era a distância de 1 milha, né? Da cidade, então não era tão pertinho assim. E imagina que ela queria se livrar desse cansaço, né? Desse trabalho, e me dá dessa água, por favor, me dá dessa água. Mas olha só como que são as coisas, né? Jesus está falando de algo espiritual e ela tá entendendo que é uma água de verdade, é uma água natural. Como Jesus falou com Nicodemos, né, no capítulo anterior, capítulo 3, falando que o homem tem de nascer de novo, e ele também, como assim, eu vou entrar na barriga da minha mãe para nascer outra vez? E, né, as pessoas elas não tinham a capacidade de entender a profundidade de Jesus. E é por isso que eu falo, né, sempre quando a gente for ler a palavra, é importante que a gente peça ajuda ao Espírito Santo, que está aqui conosco, né? Jesus já prometeu, enquanto eu estou lendo essa passagem, o Espírito Santo está aqui comigo, está aí com você, nos ajudando a interpretar, nos ajudando a nos revelar a profundidade dessa passagem. E é isso que Jesus quer para nós. Jesus quer que o Espírito Santo, né, que ele entre na nossa vida e que nós tenhamos esse alimento, né, esse alimento eterno, essa água eterna, que é você estar saciado. Quando Jesus entra na nossa vida, quando o Espírito Santo entra na nossa vida, nós não só temos água a todo momento, não só nós estamos sendo alimentados espiritualmente a todo momento, como nós também, nos tornamos uma fonte de água que dará vida eterna, que dará vida eterna para as outras pessoas. Ou seja, através de mim e de você, nós podemos jorrar essa água, nós podemos compartilhar essa água, esse Espírito, né? Nós podemos compartilhar com as pessoas, e essa vida eterna, ela vai sendo distribuída, ela vai sendo compartilhada com mais e mais pessoas. É ou não é maravilhoso, gente? Isso que a gente está vendo aqui, esse aprendizado, né? Quem quer essa água viva? Quem quer se tornar uma fonte a jorrar para a vida eterna? Quem quer ser? É muito privilégio a gente poder ter essa vida, essa energia, essa alegria dentro de nós, que faz com que nós possamos ser luz, ser sal e ser essa fonte de água para muitas e muitas e muitas e muitas pessoas. Amém? É isso que Jesus quer de mim e de você. E amanhã a gente continua com essa história, onde Jesus vai aqui revelar algumas coisas sobre a vida da mulher bom, amanhã a gente entra em maiores detalhes. Vamos ficar aqui com esses aprendizados que Jesus nos passa, e que essa água da vida, que essa água que jorra para a vida eterna, esteja dentro de mim e dentro de vocês, dentro de você, que nós sejamos essa fonte, né? Que nós possamos nos tornar essa fonte, uma fonte de água que dará a vida eterna. Amém? Um beijo no coração e até amanhã com mais dessa história de Jesus e a mulher samaritana. Até amanhã.